Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Preciosos e amados ouvintes, nós estamos aqui através de mais esta programação que produz fé e fé para vencer. Nós lemos aqui em São Mateus, no capítulo 6, no verso 33, onde o nosso Senhor nos dá uma ordem, ou uma orientação, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, outras coisas, vos serão acrescentadas. Agora, o mais importante que nós temos, que nós deveríamos ter, o nosso objetivo, o nosso foco, toda a nossa atenção deveria ser em buscar esse reino de Deus. Porque ele é o único reino eterno. Veja bem, ouvinte, ele é o único reino eterno. Nós já tivemos vários reinos durante a humanidade. Nós tivemos o reino babilônico, ele sucumbiu. Nós tivemos o reino persa e medo-persas, também sucumbiram. Nós tivemos o reino egípcio, também sucumbiu-se. Nós tivemos o reino romano, ele também sucumbiu-se. E nós estamos vivendo, nesta última era, no reino americano, ou seja, os Estados Unidos da América é o reino mais poderoso da Terra até o momento. Mas este reino também está em decadência. Então, todos estes reinos que nós já tivemos durante a história da humanidade, todos eles tiveram um elo frágil e todos eles acabaram sucumbindo-se. Agora, este reino de Deus, amados ouvintes, é o reino messiânico, aonde o Criador desta terra, o Criador do universo, o Criador da vida, aonde ele é o rei. Neste reino de Deus não haverá injustiça. Ele é um rei de justiça. Agora veja que este reino de Deus aqui na terra, a nós os gentios, ele começou ali no Pentecostes. E nosso Senhor, quando esteve aqui na terra, ele entregou as chaves nas mãos do apóstolo Pedro. Mateus capítulo 16, verso 17 ao 19. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado
nos céus. Agora, este reino messiânico, este reino de Deus, ele foi estabelecido, ele teve a sua porta aberta. Quem é esta porta? Quem é este rei? Ele é a porta. Este reino é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é a igreja espiritual do Senhor Jesus Cristo, é o aprisco para os filhos de Deus. Ele é a porta. O Senhor Jesus Cristo é a porta das ovelhas. E ele deu esta chave para o reino de Deus nas mãos da sua igreja. Pedro estava ali representando a igreja. E ele disse: eu te darei as chaves do reino dos céus, nas mãos de Pedro. Agora Pedro, chegando ali no dia de Pentecostes, Pedro disse no dia de Pentecostes, com as chaves do reino que Jesus lhe havia dado não fazia muito tempo: seja o que for que disseres aqui, eu direi lá em cima. E no dia de Pentecostes eles perguntaram o que eles poderiam fazer para receber o Espírito Santo, que eles estavam desfrutando dele. Observe outros agirem como o que eles chamariam de tolice, cambaleando e pulando e agindo como se estivessem bêbados. E eles dizendo: estes homens estão cheios de vinho novo. As pessoas achavam que os apóstolos estavam embriagados com bebidas, mas eles estavam embriagados mesmo com o Espírito Santo de Deus. Porque, meus amados, mas ali havia um homem de pé, pelo nome de Pedro, quem tinha as chaves do reino, e disse: estes homens não estão embriagados. Atos capítulo 2, como vocês pensam, visto que esta é a terceira hora do dia, por volta das 9 horas da manhã. Porém, isto é aquilo que se falou, bem de volta à palavra novamente, mostrando que o Espírito Santo segue sendo a palavra, e a palavra segue sendo o Espírito e a palavra de Deus. E acontecera como falou o profeta Joel no capítulo 2, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Agora, meus amados, ali no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, o Senhor Jesus Cristo sendo a porta, ele deu as chaves do reino de Deus nas mãos de Pedro, e Pedro enfiou aquela chave na tramela da porta, na fechadura da porta, e abriu o caminho para o reino de Deus. Agora, como nós podemos entrar neste reino de Deus? Como nós podemos também ter acesso a esse reino de Deus? Veja em São João capítulo 3, Jesus dizendo a Nicodemos ali no verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No verso 5, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Meu irmão, o reino de Deus, a porta está na sua frente, a porta do reino de Deus está na sua frente, e o caminho para você entrar neste reino de Deus, você precisa obedecer à direção de Jesus Cristo. Como fazemos? É nascer da água e do Espírito. Comece com o seu batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. Marcos capítulo 16. Então, o caminho, a entrada é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Você é batizado nas águas e depois você recebe o batismo do Espírito Santo. Então, você começa a entrar no reino de Deus. Agora, porque muitas pessoas não conseguem entrar no reino de Deus, não conseguem acessar o reino de Deus, porque elas pensam que o reino de Deus aqui na terra é flores, é um mar de rosa. Não, a Bíblia diz, muitas são as aflições do justo. Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que há que a encontrem. Então, meus irmãos, o caminho do reino de Deus é apertado, é estreito aqui na terra. O problema é que as pessoas querem uma vida fácil, eles querem um caminho tranquilo, eles querem viver um paraíso aqui na terra. Não há paraíso na terra com o pecado misturado. Este pecado nos traz tribulação, nos traz sofrimento na carne, mas nós temos que estar no reino de Deus, e este reino de Deus precisa estar em nós. Veja Atos capítulo 14, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Veja, repetindo o final, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Se você deseja, meu irmão, entrar nesse reino de Deus, acessar esse reino de Deus, você deve desembainhar a sua espada e lutar por este reino. Nós estamos em batalha, o reino de Deus está em batalha contra o reino de Satanás, e nós devemos ser soldados lutadores, lutarmos pela justiça. Mas muitos pensam que quando eles se batizam, que eles se tornam cristãos, as coisas aqui na terra vão ficar a mil maravilhas. Veja, e às vezes nós temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além da nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. Apenas não podemos entender isso, porque se entendêssemos, então isso não seria de fé para nós. Nós seguiríamos com uma compreensão, mas nós o fazemos, e nós temos isto e cremos em sua palavra pela fé, e isto produzirá alguma coisa boa para nós. Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta hora difícil que estamos vivendo, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune a problemas, se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, meu irmão, minha irmã,
se as coisas estivessem tudo bem para você, você não se sentiria incomodado nesta hora. Se as coisas estivessem bem, você não ia buscar o reino de Deus. Mas as tribulações, as provas, as aflições nos levam a buscar, nos levam a clamar a Deus. E quando nós buscamos a Deus, nós o encontramos, porque Ele está sempre presente na angústia. Ele é o nosso socorro bem presente. Agora também, meus irmãos, o caminho para o reino de Deus é estreito. E nós temos também que, para entrar neste caminho, tem que haver renúncia. Temos que deixar o mundo e as coisas do mundo. Temos que deixar os nossos desejos. Às vezes nós temos que renunciar à paz, à mãe. Às vezes a mulher tem que renunciar ao marido. Às vezes o marido tem que renunciar à esposa. Por causa do amor ao reino de Deus. Não é separar. Não é divorciar, não é isso que estamos pregando, mas deixar de seguir o marido, deixar de seguir, às vezes, o entendimento do marido por causa do amor de Deus. Em São Mateus, capítulo 16, no versículo 24, Jesus disse: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, você deseja entrar no reino de Deus? Renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amado, veja bem, você deseja ir após o Senhor Jesus Cristo? Você deseja entrar no reino de Deus? Você deseja ser um cristão? Tome a sua cruz. Tomar a cruz não é você fazer uma cruz de madeira e carregar, como Jesus carregou ali no Gólgota. Não, tomar a sua cruz é aceitar o sofrimento para entrar no reino de Deus. Todas as pessoas querem entrar no reino de Deus, mas elas não querem sofrer, elas não querem renunciar, elas não querem renunciar ao pecado. Elas querem servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Elas querem servir a dois senhores. Elas não querem abandonar o rock and roll. Elas não querem abandonar o futebol. Elas não querem abandonar as novelas. Elas não querem abandonar os filmes imundos. Elas não querem abandonar as modas malignas. Elas não querem mudar as suas vestimentas. Não, 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 não. Desta maneira que o povo está hoje, desta maneira que o mundo assim chamado cristão está hoje, nós não entraremos no reino de Deus. Tem que haver uma renúncia. Temos que deixar o mundo. Se alguém ama o mundo e as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Se o amor de Deus está em você, meu irmão, você vai repudiar essas coisas do mundo. Mas se o amor de Deus não está em você, você vai desejar, você vai amar essas coisas do mundo. Amados, quem governa esta terra é o diabo. Não é Deus quem governa esta terra, não somos nós que governamos esta terra. Nós estamos vivendo como forasteiros, vivendo em terra estranha. Este reino é nosso, esta terra é nossa por direito. Deus criou esta terra para os seus filhos. Mas o diabo, através do pecado, manchou esta terra. E ele veio e tomou posse desta terra. Ele tomou posse de Adão. Adão tinha posse, ele tomou o título de Adão. Então, o diabo tem governado esta terra. O diabo reina nesta terra através de 4 poderes. Grave bem estes 4 poderes que o diabo rege este mundo. Ele governa através do poder político.
do poder financeiro, do poder religioso e do poder demoníaco. São os 4 poderes que o diabo governa essa terra. Ele opera através da política. Todo o reino está nas mãos de Satanás. Ele opera através do poder financeiro. Ele é dono do ouro, da prata deste mundo. Ele opera através de um espírito religioso, um espírito denominacional. Satanás é quem governa as religiões do mundo. Ele é quem está por trás do sistema religioso. E ele governa também através do poder demoníaco, aonde ele rege esses outros 3 poderes. Veja em São João capítulo 16, versículo 11, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora veja em São Mateus, capítulo 4, no versículo 8 e 9, ali após Jesus jejuar por 40 dias, veja o capítulo 4, após Jesus jejuar por 40 dias, no versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Veja, ele mostrou todos os reinos, ele mostrou o reino babilônico, persa, egípcio, romano, reino americano, mostrou a política, mostrou a religião. E ele disse para Jesus, no versículo 9, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Por isso, meus irmãos, nós estamos em tribulação, nós estamos em guerra, porque esta terra é nossa, esta terra foi feita para os filhos de Deus, mas Satanás tem tomado esta terra do povo de Deus, mas através da palavra nós estamos batalhando para tomar esta terra novamente. E quando Deus batizar esta terra com o fogo santo, a nova Jerusalém descerá dos céus e o reino de Deus será estabelecido oficialmente aqui na terra e não haverá mais morte, não haverá mais tribulação, não haverá mais traição, não haverá mais injustiça, não haverá fome, somente a paz, a mansidão e a justiça reinarão no reino de Deus. Meu irmão, se você deseja entrar nesse reino de Deus, não entrar numa igreja física, mas entrar no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, entrar nesse reino de Deus, procure ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, procure ler e obedecer a palavra, procure-nos pelo telefone, pelo endereço que será citado ao final desta programação. Meus amados ouvintes, o meu desejo nesta hora é que você esteja no reino de Deus e o reino de Deus esteja em você. A Bíblia Sagrada é a constituição do reino de Deus, e aqueles que estão vivendo a Bíblia Sagrada, vivendo a palavra agora, o reino de Deus está vivendo nelas. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados ouvintes, nós acabamos de apresentar o programa A Voz de Cristo, com uma palavra poderosa ao seu favor. Ouvintes, a Igreja Tabernáculo de Jesus Cristo está localizada na Avenida Bahia, número 67S, no Jardim das Palmeiras. Os cultos no tabernáculo são nos seguintes horários:
nas sextas-feiras, às 19 horas, culto de oração, e aos domingos, às 8 horas da manhã, escola bíblica, e a partir das 18h30, culto de pregação e libertação. Solicite uma visita em sua residência pelo WhatsApp 66999276586. Este programa está sob a direção do pastor William Cavalcante. E volte a nos ouvir por este mesmo horário, aqui pela emissora amiga, a Rádio Amém FM 98,9, se o Senhor nos permitir. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando para os santos trasladar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem.